the dark side of my privilege. Thank God. Já fosse uma boa noite, que o Papai do Céu possa abençoar vocês. Bom, nem só de esporte, né, vivi eu também, né. Queria estar falando para vocês que vai abrir o concurso público daqui de Goiânia, né, que é da Câmara Municipal. Bom, o próximo vídeo eu vou estar colocando o link onde você vai se inscrever e também dar um pouco de mais detalhes, tá bom? Bom, falando ainda, dando continuidade da Copa do Brasil, Cruzeiro e Corinthians, né, que teve o primeiro jogo lá em BH e teve o segundo jogo em São Paulo, na Neoquímica Arena. Bom, o primeiro jogo São Paulo, quer dizer, o primeiro jogo entre Corinthians, né, e Cruzeiro, foi um jogo assim, dominante do Corinthians no primeiro jogo. Mas particularmente também foi um jogo assim que foi surpreendente para todos, né? Porque o Cruzeiro era o time, no caso, favorito, né? No primeiro jogo, muita gente ficou surpresa, né? Porque a gente sabe que a qualidade do Corinthians, a qualidade que o time do Corinthians tem, ela é boa, mas muitas das vezes deixa a desejar, como foi no Brasileirão, como foi na Copa na Libertadores, né, que caiu precocemente, caiu na caiu também na Sul-Americana. E tirando isso, é um time que o Dorival escala que surpreende todo mundo. Faz um ótimo jogo, faz lá em Belo Horizonte e faz com que esse jogo, né, esse primeiro jogo entre Cruzeiro e Corinthians, né, fique todo mundo surpreso. Bom, mas quando volta para São Paulo, né? Quando volta para São Paulo e tem um segundo jogo entre Cruzeiro e Corinthians, o Cruzeiro é totalmente dominante. Algo assim que você não consegue muito entender que o Corinthians pode proporcionar, né? É assim uma coisa assim que muito difícil entender, porque faz o primeiro jogo em BH e segundo jogando em casa, né? Sendo ali praticamente favorito, deixa a desejar. O primeiro tempo é totalmente do Cruzeiro, né? Tem ali as suas qualificações, tem ali a sua chance muito clara, né? Posse de bola também, que teve um momento no qual ali no primeiro tempo foi somente do Cruzeiro. E tirando tudo isso, ainda tem outras características que fez com que o time do Corinthians não criasse tanta expectativa, né? Bom, logo depois vem a entrada do Rodrigo Garro e também veio também a substituição do Vitinho, também veio a substituição do Ranieri. Então, assim, são jogadores que mudam a dinâmica do jogo. Passa com que o Corinthians tenha mais posse de bola, mais criatividade, teve mais respirado, tanto que saiu o segundo gol, né, que praticamente ele no agregado, juntando os dois placares, ficou no empate. E sim, falando ainda dos pênaltis também, né, entre Cruzeiro e Corinthians, a gente sabe ali que são dois paredões, né, que o Cássio o Cássio é inexplicável. Apesar dele já estar um pouco assim, tá um pouco assim velho, né? Mas nessa palavra eu quero dizer, mas tipo assim, o Cássio já muito experiente ainda, deixa com que o time do Cruzeiro fique vivo, só que com a defesa também do Hugo Souza, né? Que é um outro goleiro assim que tá em crescimento, tá praticamente se desenvolvendo aí, né? Apesar que ele já é um goleirão, o que eu falo, na hora que eu falo em desenvolvimento, nessa área assim, da experiência, né? Tudo que ele já tem, tudo que ele já formou, passou pelo Flamengo, né? Foi para fora, depois voltou, está no Corinthians e está fazendo um ótimo papel aqui no Corinthians, que no caso, fazendo ótima defesa, fazendo com que o clube chegue mais uma ou outra semifinal, né? Só que, claro, né, a gente também não pode se esquecer da grandeza que é do Cássio. O Cássio é um goleiro que é também um outro goleiro que realmente é inexplicável, né? Faz defesas assim, espetaculares. Eu comparo muito o Cássio com o goleiro Fábio, né? Apesar de eles terem uma idade assim já um pouco a mais, né? Mas mesmo assim deixa muitas das vezes a gente de boca aberta com as defesas que eles fazem, né? São goleiros assim, extremamente experientes, né? O Hugo Souza também está ainda se desenvolvendo, como eu falei, né? Desenvolvendo no caso, que pegando mais experiência, tendo mais conhecimento, né? A gente vê como o Hugo Souza ele é um cara do bem,
tudo que ele faz, ele agradece a Deus, ele glorifica a Deus. Então, o Hugo Souza tem tudo, né, para criar, e como já está criando uma história no clube do Corinthians. Falando também sobre Fluminense e Vasco, né, Fluminense e Vasco, no primeiro jogo também, que foi foi no campo do Maracanã, né, a gente sabe que o Vasco fez uma ótima partida, a gente sabe que também o Vasco foi praticamente assim, uma partida no qual tirou o Verratti, tipo assim, aqueles pesos das costas. O Ryan, né, o menino Ryan, que é uma jovem promessa também do futebol, foi revelado como revelação do Brasileirão, né, jovem. Então tudo isso, né, faz com que o time do Vasco tenha essas peças assim importantes, fazendo com que crie ainda mais jogadores assim. Tanto que o Vasco, né, ele conta com esse menino hoje. Apesar de ele ser um jovem, é uma peça fundamental no time do Vasco. No segundo jogo, né, que teve agora domingo, né, foi praticamente para os pênaltis. Onde temos ali Fábio, um goleiro que é extremamente espetacular, né, mas também a gente tem do outro lado que é o Léo Jardim, né, que é um ótimo goleiro, que é também tipo assim, não tem nem palavras para falar, né, que é um goleiro assim que realmente quando mais precisa ele tá ali. A gente viu que o decorrer do Brasileirão, né, quantas vezes o Vasco dependeu tanto do goleiro, né, do Léo Jardim, fez ótimas defesas, fazendo com que o Vasco chegue numa final de Copa do Brasil. Bom, esse foi o vídeo de hoje, né? Quero desejar uma boa noite para vocês. Se você gostou, deixa o like. Dia 17, na quarta-feira, tem o jogo do Flamengo, né, e PSG. Vou estar falando também um pouquinho sobre as expectativas. E à noite também tem a primeira partida da final. E dia 21 é o grande dia, né? Para quem a gente vai saber quem é o campeão da Copa do Brasil. Uma boa noite.